que está um ponto bem interessante mesmo, de se redescobrir, de se ver de outra maneira e depois de usar aquela coisa, né? Que isso também já é outro passo, assim, eu fiz aquele gorro, vou usar, vou sair na rua com algo que eu mesma fiz. Que também está muito relacionado a essa coisa do texto, né? De escrever, eu vou escrever e vou publicar. É colocar algo de si no mundo, mostrar uma outra superfície, né? A superfície do papel, da tela, a superfície do tecido, mostrar algo que estava ali dentro que você, né, criou, colocou para fora. Então, esse aqui é mais um episódio do Escritas de Mim, como os livros nos afetam. E hoje eu tô com a Ana Amélia, diretamente da Suíça, correspondente internacional. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre sua história com os livros, sua história com a biblioteca pessoal. Eu sei que você tem várias histórias, porque você mesma já foi bibliotecária, enfim, trabalhou com o universo das letras, fez mestrado ligado a diários, enfim, essa escrita íntima, né, do Philippe Lejeune, que eu também quero que você fale muito disso, porque me inspirou muito no meu trabalho desse Escritas de Mim. E agora também faz contação de histórias. Então, assim, seu mundo é em torno dos livros, a sua vida é em torno dos livros. Eu queria que você contasse um pouco disso pra gente. Tá ótimo. Bom, eu acho que assim, para encontrar um ponto de partida assim para a relação com os livros é sempre difícil, né? Porque sempre vem da infância essa fascinação ou essa vontade de estar perto dos livros, de ler livros, de conhecer as coisas e o mundo a partir da literatura e da escrita. Eu, por exemplo, lembro muito bem a primeira vez que eu fui numa biblioteca para fazer a carteirinha e levar livros emprestados com meu pai na biblioteca Monteiro Lobato, que fica no centro de São Paulo. E a gente sempre frequentou muito biblioteca, né? Eu adorava, tinha até ônibus biblioteca, era uma fase muito legal do governo municipal de São Paulo. Era uma fase muito legal das bibliotecas públicas e das bibliotecas infantis. A Marilena Chauí era secretária de Cultura na época. É claro, isso a gente vê depois na história, né? Mas eu consegui viver esse boom. A gente tinha muitos livros novos nas bibliotecas, existiam os ônibus biblioteca, então eu frequentava mais de uma biblioteca. Eu ia na Vila Mariana, a gente ia em Pinheiros, ia em vários outros bairros para frequentar as outras bibliotecas, sempre gostei. E a própria biblioteca da escola também. E até foi engraçado que depois eu comecei letras, né? E por um acaso mesmo, não posso ter assim uma outra palavra para isso, porque eu não estava necessariamente procurando um emprego em biblioteca, mas eu encontrei um anúncio na faculdade e gostava de trabalhar, eu tinha uma certa familiaridade. E a língua francesa que eu já estava aprendendo na graduação. Aí foram 4 anos trabalhando lá. Fiz cursos também, aí me aprofundei na área enquanto também estava fazendo letras, fiz curso técnico de biblioteconomia. Mas é claro, assim, por mais que a biblioteconomia e a ciência da informação seja uma área bem interessante também, as letras era o que eu queria mesmo fazer. Voltei para letras, terminei a graduação e fui direto para o mestrado no francês. Eu queria estudar algo de outros universos e justamente na Biblioteca da Aliança Francesa com a minha diretora eu tive contato com um livro do Philippe Lejeune que me deu esse clique. Falei, não, eu quero estudar esse cara, porque eu já tinha tido contato numa disciplina de graduação com o texto do Philippe Lejeune, que era muito diferente do que eu tinha visto nesse outro livro, né? O Philippe Lejeune, ele é um professor, agora ele já está aposentado, professor universitário na França. E ele, durante toda a carreira dele, até hoje em dia, ele ainda está desenvolvendo pesquisas e trabalhos. Ele desenvolveu tudo ao redor das escritas pessoais, né? A gente pode até dizer mais assim, de um sentido amplo, porque ele começou da autobiografia literária, no âmbito dos estudos literários. Então, pessoas como Sartre, Perec, ou Rousseau, ele
desenvolveu sua análise neles, mas ao mesmo tempo também ele foi aumentando esse escopo até que ele, no boom da internet e dos blogs e também dos diários, né, que foram voltando, as pessoas começam a fazer mais diários e anotações em papel, e hoje em dia a gente tem até os bullet journals, né? Ele foi bem atento também a investigar essas coisas. Então, me deu esse clique de pensar, nossa, ele mudou tanto durante a escrita dele porque ele foi descobrindo coisas a respeito de si mesmo e dos outros durante o estudo. Era essa a minha ideia principal. É claro que sempre quando a gente se dedica para o mestrado, é depois, como é que eu transformo isso numa dissertação e tal. Aí a minha dissertação gira em torno disso mesmo, dessas mudanças de perspectiva, mas como tudo muda, mas a partir de uma mesma uma linha, né? A gente pode ver o condutor, né? Apesar de ele vai realmente mudando, tem nuances, né, no caminho dele, mas ele sempre está olhando para si a partir da relação dele com os livros e com as escritas íntimas, né? Eu acho que é isso que é o apaixonante, de você perceber dois pontos contraditórios que se reúnem, que fazem parte, a mudança e a permanência. Ele continua a estudar a autobiografia, mas de maneiras super diferentes, né? Os textos mudam muito. Aí foi muito engraçado por várias coisas da vida. Eu, logo quando terminei o mestrado, nesse paralelo entre o fim do mestrado, eu me mudei para a Suíça. Eu já tinha conhecido o meu atual marido durante umas férias, e aí vim para cá, tive um filho, tenho um filhinho de 5 anos, e aí nesse período de mudança, de adaptação também a um novo lugar, conhecer outra língua, etc e tal, eu tive a ideia de desenvolver duas coisas, até foram cliques que outras pessoas foram me dando e eu fui levando adiante. Uma delas foi a contação de histórias. Existe um projeto em toda a Suíça, para manutenção e valorização das línguas maternas dos imigrantes, né? A Suíça, como vários outros países europeus, também tem várias já gerações de imigrantes de diferentes regiões do mundo. E a ideia desse projeto, que é do Instituto de Mídias Infanto-Juvenis, né? Eles até falam de mídias infanto-juvenis, nem é mais a literatura ou livro infanto-juvenil, né? Eles desenvolvem esse projeto e eu conto as histórias. Não, mas não são só histórias, né? Mas conto histórias para o público lusófono, brasileiro, português ou de Angola, enfim, de qualquer outro país em que se fale o português, para a gente cultivar e manter as cantigas, as tradições, enfim, tudo que está relacionado à língua, que vem junto com a língua, às crianças que crescem aqui. Porque, claro, a criança cresce num outro país, ela frequenta a escola com outras crianças, ela vai falar a língua local, mas foi já comprovado por vários estudos que a criança que cresce cultivando a sua própria identidade de origem, ela consegue ter mais segurança, ter melhores notas e, de uma maneira geral, ser mais feliz, independente do caminho que ela vai desenvolver depois na vida, mas consegue ter uma satisfação melhor, ela consegue se integrar melhor porque ela já entende melhor de onde ela vem. E também isso está reunido também um pouco essa coisa dos pontos opostos, né? Às vezes as pessoas acham, não, mas a criança está nascendo em outro país, ela tem que se integrar, tem que falar a língua daquele lugar, saber tudo sobre aquele lugar, mas, na verdade, ela vai entender melhor o outro lugar onde ela está assim, crescendo, né, e se desenvolvendo, se ela sabe de onde ela veio, para que tem essa palavra, ou por que é assim lá no Brasil ou em outros países, né? Então ajuda a criar esse senso de pertencimento mesmo, justo, né? As raízes e tudo mais. E são sempre crianças, né? Você trabalha sempre com crianças e sempre um dos pais é de outro origem que não seja daí, certo? Justamente. Então, normalmente sempre ou o pai ou a mãe, ou os dois, são do Brasil, por exemplo. É uma atividade também que é feita com pais e mães, porque, na verdade, o pai e a mãe é um participante, como a criança, e ela também tem que
usar, né, ou aproveitar a oportunidade de estar na contação de história para ela mesma se inspirar e transformar isso no dia a dia dela. Então, cantigas, poxa, essa cantiga, eu vou cantar essa cantiga também com o meu filho, com a minha filha, porque são encontros mais ou menos mensais, né? Então, não é assim suficiente para a criança manter contato com a língua, ela precisa manter contato com a língua no dia a dia, né? Então, conversas com os pais e com as mães, ou com outras pessoas da família, amigos que também têm a mesma origem, a partir de livros, muito, né? Eu, pessoalmente, também uso muito a internet, eu e o Chico, a gente assiste muita coisa pelo YouTube, muitos canais do Brasil, bons canais que a gente consegue. Então, eles já têm um vocabulário, assim, legal né? Ele até um dia, a gente assiste vídeo de ciência, essas coisas, ele falou gás carbônico. Eu falei, mas como assim? Tão bonitinho. Porque gás carbônico, né, é algo que você vai aprender na aula de ciências, né? Mas são coisas que dá pra gente aproveitar, enfim, dá pra... Eu queria que você me contasse um pouco como que esse trabalho da contação de histórias também apoia o seu senso de pertencimento, não só o que você faz com as crianças, mas que também te ancorou aí, claro, como brasileira, enfim, e te levou a pensar sobre questões identitárias suas, assim. Eu queria que você faz pensar muito, me fez redescobrir várias coisas, né? Eu tô, assim, por mais que eu também não gosto de, por exemplo, só usar aquilo que eu já sei, o que eu conheço, né? Só os livros que eu conheço, as histórias que eu conheço. Aproveito para também ir atrás de coisas novas, mas cria, assim, realmente porque a gente fica muito em contato a gente cria mais ou menos como uma rede, né, de contatos entre outras pessoas, outras instituições, outras associações, grupos de brasileiros que organizam também festas, tem gente que organiza festa junina, carnaval por aqui, tem gente que faz comida típica e vende, né, por mais que nós, brasileiros, não somos uma comunidade super, super grande, claro, tem outras comunidades que têm uma presença bem maior por aqui, mas sim, cria realmente a questão entre a saudade que todo mundo tem, né, da terra natal, e da gente, de alguma maneira, não seria recuperar, mas manter isso da onde a gente veio, né, não se desenraizar totalmente do lugar onde a gente nasceu e cresceu, onde eu nasci e cresci, mas ao mesmo tempo também criar raízes aqui. É algo muito, né, assim, difícil até às vezes de explicar, mas claro, isso me ajudou muito, porque ao mesmo tempo eu fiz uma formação específica para esse projeto. Esse projeto a gente tem vários encontros anuais, então a gente se encontra, então eu encontro pessoas de outras culturas, encontro ao mesmo tempo outros brasileiros e brasileiras que fazem contações de história aqui. E o mais legal assim, que eu achei super interessante de ter ouvido uma vez nesses encontros que a gente faz, existe mais ou menos uma estatística, né, das nacionalidades que mais desenvolvem esse projeto de contação de história. Agora eu não lembro direito quem é o primeiro e o segundo lugar, mas eu sei que deve ser turco, albanês, que também não é uma língua assim super, né, albanês é uma língua bem limitada, e a terceira língua é o português mesmo. Então tem bastante brasileiros, brasileiras, portugueses e portuguesas fazendo e cultivando isso. Achei super legal quando vi que a gente está no terceiro lugar, porque nós não somos o terceiro lugar no número de imigrantes, né? Tem muito mais outras nacionalidades. Eu não sei em que lugar nós estamos, as pessoas que vêm do Brasil, mas achei bem positivo, bem legal, e me sinto feliz de fazer isso. Cada vez, assim, descubro realmente coisas novas e é algo que me faz bem feliz. É uma identidade rizomática, né? Porque você tem raiz, não é mais raiz, né? Já passou da raiz agora. Justamente, cria uma outra estrutura que conecta você a outras culturas, a outras realidades também, né? E mesmo a própria realidade brasileira, porque isso eu já ouvi também de outra amiga brasileira que morava aqui, que ela aprendeu também mais a descobrir o Brasil, porque a gente acaba tendo contato com outras pessoas de outros lugares do próprio Brasil aqui, e fala, lá é assim desse jeito e tal, etc.
porque às vezes, enfim, São Paulo, por mais que seja enorme e multicultural, não dá conta do que tudo que é o Brasil, né? É até difícil, o que é muito engraçado também corresponder a essa imagem que as pessoas, que os estrangeiros Estereótipo, né? têm do Brasil, que Sim. eles imaginam a dançarina de samba ou, sei lá, alguém que mora na praia, na beira da praia, você fala, não, mas São Paulo é uma cidade grande, assim, assado, e, enfim, isso é bem interessante também de criar esse diálogo que existe a todo momento, né? A gente está a todo momento se confrontando consigo mesmo e com o que as outras pessoas também esperam da gente, né? Uhum, uhum. Outra coisa que eu queria que você contasse é do trabalho em torno dos fios, das tramas, do crochê. Ah, E eu lembro de você ter explicado a etimologia da palavra, acho que era em alemão, que ligava ao verbo ler, né? isso. Isso eu acabei descobrindo também nas minhas leituras, assim, que eu vou atrás das coisas. E foi consultando mesmo o dicionário, sabe? Eu falei, nossa, mas essa palavra é tão interessante. Ele tem uma palavra no dialeto suíço para o tricô, e é lisma, L-I-I-S-M-E. E o lisma está relacionado ao lesen, que também, como é indo-europeu, né, tá também relacionado com o próprio ler, né? O lesen se a gente for remontar, nem só da raiz latina, mas da indo-europeia. Então, ela está relacionada à questão de decodificar e de escolher e de tramar também, né? Como texto e tecido, coisas assim que são tão legais das línguas, né? Que a gente fala, nossa, tá no final tudo conectado, né? De uma certa maneira, elas estão ligadas a essas duas atividades. Então, a atividade de crochê e do artesanato, do tricô também, se eu for ver, de onde vem essa sua vontade de fazer crochê e tricô? Já de quando era criança também, e aí vem de uma outra parte da família que vem parte materna, da minha avó materna, ela fazia muito, minha tia também ainda faz, crochê e tricô, fazia bastante quando era pequena, tinha aquela vontade de fazer, como é que faz isso, como é que faz esse ponto e tal. Durante um bom tempo não me dediquei tanto quanto eu queria, sempre tinha aquela vontade, às vezes fazia uma coisinha pequenininha, também não tinha muito a linha em casa ou muita lã na época, e também chegando aqui, e depois isso foi bem legal, logo depois. Eu não sei se a Cláudia sabe disso. Logo depois que eu terminei o mestrado, eu falei, eu quero fazer tricô, eu quero fazer crochê. Foi uma vontade mesmo, assim, que eu falei, agora que eu tenho esse tempo, né? Mas também, na verdade, já estava planejando o doutorado, né? Essa já entra uma outra história. Mas eu falei, eu quero, sabe? Eu queria isso. Já, acho que já na época que eu estava antes da defesa ou algo assim, já estava fazendo tricô em casa. Esperando a defesa, como uma maneira mesmo de... E essas atividades funcionam assim mesmo, né? A gente tem todo aquele período de escrita, de planejamento, de montagem do que vai ser a dissertação, que depois eu falei, não, eu quero fazer algo de outra natureza, né? Assim, quero pegar agulha, fazer alguma coisa e tal. Na verdade, não é tão diferente a natureza. Justamente, você vê for como pensar, porque ela é totalmente tricô, né? Totalmente tá tudo recursível, assim relacionado. como a leitura. A prática, você está lá, é uma prática de alguma forma meditativa, você está com atenção plena, assim como na leitura. Você está construindo um ponto oral, assim como na sua escrita. Então, assim, não é de ordem diferente. Não, a gente tenta fugir, mas a minha ideia era essa, né? Tô tentando mais ou menos transmitir assim, eu quero fazer algo diferente, mas no final tá tudo conectado. E aí, durante a gravidez, fiz bastante coisa, eu tinha uma gravidez delicada, tive que ficar muito em casa, repousando e tal. Eu falei, bom, nada melhor do que, além de ler, ver filme, essas coisas, começar a tricotar e crochetar. Depois fiquei um tempo mais ligada com o crochê do que o tricô. Agora eu tô meio numa fase quase voltando mais pro tricô. Mas o legal foi que já tem uns 2 anos que eu cheguei para a coordenadora de um centro comunitário que tem aqui onde eu moro e simplesmente propus para ela. Me veio a ideia, e isso foi também legal. Eu tive a ideia de desenvolver um encontro de crochê, uma reunião ou enfim, um ponto de encontro para fazer crochê durante um curso da contação de história. Eu estava assistindo um curso, uma palestra, eu falei, gente, mas
sabe? Olha, imagina, né? Toda a conexão de coisas. Falei, não, por que não? Vou lá propor, né? Cheguei lá e propus, falei, olha, pode ser assim, assado, de tarde, no dia tal, grátis. Então a gente faz uma atividade gratuita, o que também ajuda muitas pessoas que não teriam condições de pagar por um curso, né? Existem cursos de tricô e crochê que são pagos. O material também, para quem às vezes não tem condição de pagar, a gente faz, a gente oferece grátis. Por 2 meios. Ou pessoas que têm interesse, elas podem fazer doações, ou às vezes muita gente tem lã em casa que não usa mais, ou às vezes, infelizmente, eu já tive casos assim, né, em que eu recebi ligação de pessoas, de senhoras velhinhas, que já não podiam mais tricotar, já até fui em asilo buscar, porque elas falaram, eu não posso mais, etc e tal, por doação e por compra também, porque a gente desenvolveu mais ou menos como um pequeno fundo, né, de dinheiro, de verba própria, porque a gente participa 2 vezes ao ano a gente participa em mercadinhos, né, de feirinhas, então a gente tem um mercadinho de Natal e tem outro de primavera. Aí a gente vende o que nós produzimos nos ateliês, né, nos encontros. A gente produz ou cestinhas, ou presilha de cabelo. A gente já fez ímãs, enfim, várias coisas bem simplesinhas. A gente vende por um preço simbólico e a partir disso a gente consegue comprar mais material. E, enfim, é um encontro que funciona muito bem, é muito gostoso. Tem participantes que são bem assíduas, elas vêm muitas vezes. E eu também não... E várias línguas se falam durante esse encontro, assim. Tem gente de várias origens. A gente não criou muito essa regra de que tem que falar só o alemão, né, para que todo mundo, enfim. Então, quem às vezes tem dificuldade para falar o alemão, pode falar a língua que souber. Então, é muito engraçada a situação, por exemplo, fofo também, muito mais fofo do que engraçado, mas de uma senhora que ela é refugiada síria e ela vem muito frequentemente, ela vem quase todas as vezes, e ela não fala quase nenhuma palavra. Então, é muito interessante ela pela sua coragem de vir, porque na verdade ela poderia simplesmente ficar em casa, né? Ela vem a pé, ela caminha, ela chega lá sozinha, sabe, sem ninguém, totalmente independente e fala do jeito que ela tem que falar. Ela se comunica, eu consigo entender. Comunica. Não é sempre que tem alguém que entenda árabe ou que possa traduzir. E ela se sente super encorajada, ela faz as coisas dela, ela se sente super bem, ela chama a gente de filha, de mãe, cria como uma outra família. Ela mostra a foto dos parentes que estão, né, no caso de muitos refugiados, muitos estão em vários lugares, eles não estão todos, né, no mesmo lugar, por conta das oportunidades ou das coisas, então tem gente, sei lá, na Turquia, tem gente em outros países também. E é muito, muito, muito legal, assim, ter contato com isso. Não ao mesmo tempo, não por dizer, eu ofereço isso, eu faço isso, mas eu aprendo tanto que é impressionante. Eu acho que eu não teria nem aprendido tanto sobre crochê sozinha ou somente com livros do que com as outras pessoas, né? Porque, ao mesmo tempo, é claro, enquanto a gente mostra para alguém, vem muitas pessoas que não sabem fazer, eu quero aprender como é que faz e tal. A gente vai mostrando, eu também ao mesmo tempo vou criando as técnicas para ensinar e para explicar como é que faz melhor, para entender, enfim, as táticas, né? Porque eu também não aprendi formalmente. Eu aprendi, quando a gente aprende criança, né, sem teoria nenhuma, a gente aprende vendo e faz. Então eu mesma vou criando para mim uma teoria de como, enfim, dá para ensinar o crochê e o tricô. Faço também muita coisa. A experiência dos mercadinhos também é muito legal, ter contato com o público, explicar para que serve o projeto, enfim, ter contato com outras pessoas também que fazem artesanato. Então tem gente que faz artesanato quando a gente está nas feirinhas, tem gente das outras barraquinhas, faz pedra-sabão, faz coisas, sei lá, com vidro, e aí você vai ampliando, né? Vai conhecendo outras pessoas que fazem trabalhos bem, bem legais, de todo tipo, né? E sempre um trabalho muito feito à mão, o que é
O que faz a gente repensar também o tempo e o processo de outra maneira. Como você mesma falou, né? É uma coisa autoral, então as pessoas começam a se confrontar com essa coisa. Eu decido, né? Então, às vezes a gente vê uma participante que fala, ah, mas tá bom assim, desse jeito, desse tamanho. Eu falei, você decide, né? Você é a pessoa que vai usar ou que vai presentear. Não sou eu que vou te dizer quantos pontos faz. Aí a pessoa fica meio espantada. Nossa, eu tenho que decidir? Sim, você tem que decidir. Você tem que saber qual cor. Ah, mudo de cor agora? Não sei. Isso que é legal, porque não existem, claro, algumas regras para você fazer os pontos, mas depois é tudo criação em cima daquilo, né? E aí é que tá um ponto bem interessante mesmo, de se redescobrir, de se ver de outra maneira e depois de usar aquela coisa, né? Que isso também já é outro passo, assim, ah, eu fiz aquele gorro, vou usar, vou sair na rua com algo que eu mesma fiz. Que também está muito relacionado a essa coisa do texto, né? De escrever, eu vou escrever e vou publicar. É colocar algo de si no mundo, mostrar uma outra superfície, né? A superfície do papel, da tela, a superfície do tecido, mostrar algo que estava ali dentro que você, né, criou, colocou para fora. Então, é isso. Não sei se você tem perguntas, Carol, senão eu fico falando muito. Eu tenho. Eu acho interessante isso que você traz, tanto do processo artesanal e da escrita também, que é um processo artesanal, e da leitura também. Porque, assim, muitas pessoas acreditam que quem lê está lendo passivamente, né? Está numa atitude passiva de receber informações, né? E, na verdade, não, é uma postura super ativa, né? Então, as pessoas com quem eu estou conversando para esse projeto, principalmente, que são as pessoas que têm práticas de leitura e também de redigir alguma coisa, que não precisa ser um livro, né? Não precisa ser escritor para ter um processo autoral em torno disso, mas são pessoas muito... que se colocam de forma muito ativa no processo de leitura, né? É como se fosse um diálogo, né? A continuação da conversa ali, né? É muito vivo. E daí eu conecto isso muito com a questão do processo artesanal. Aqui em São Paulo está acontecendo, não sei se você viu, até nas minhas redes lá, tem um pessoal que trabalha com revolução artesanal. Então, eles estão trabalhando com vários fazeres manuais, e propondo processos de reflexão de práticas, dessa prática. Então, reflexões de si a partir da prática artesanal. Então, é super bonito, assim, porque tem também a questão das tramas que você está trazendo, tem a questão da escrita, eu escrevi recentemente sobre marcenaria, então eu escrevi um relato, é muito interessante, ela falava até de um mantra, né, que não é força, é ritmo, o trabalho com a madeira, né? Então, pensar os objetos, enfim, tem vários, né? Vários tipos de fazer. Eles fazem umas coisas muito bonitas com tecido, com estamparia manual, e ela troca muito com os índios lá da Amazônia, então eles ensinam ela a extrair tinta das frutas, dos legumes e tal, e colocar no tecido. Eu acho isso muito, muito legal. E daí é isso, tem toda essa relação com o tempo, né? É de outra ordem, não é da ordem do corriqueiro, do dia a dia. São processos em que a gente realmente está 100% ali, e é como você disse, tem que se colocar de uma forma totalmente autorresponsável por aquele objeto. Então, você que vai ter escolha sobre isso, né? Você que vai escolher, você que vai ver o resultado, você que vai usar, você que vai decidir o que vai fazer com aquilo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a vida, né? Porque a vida é isso aí. É só uma encenação simplificada, vamos dizer assim, né, da vida. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem como a gente muitas vezes está confrontado com poucas escolhas, né? E nesse caso, nesse tipo de atividades, você pode escolher. Escolhe a cor. Escolhe isso. É algo que, infelizmente, muita gente não está acostumada. Muitas pessoas estão numa certa situação de automatização. Muitas pessoas nessa questão também de
terem fugido de guerras, né? Porque tem muitas pessoas que vêm nessa situação, que estão aqui há pouco tempo e que vieram ou de regimes totalitários ou de situações de guerra, elas não tiveram muita escolha, né? Nesse caso, quer dizer, a escolha era extrema, né? Ou se lançar no desconhecido ou continuar numa situação ruim, né, e sem esperança. Então, isso também cria algo novo para a pessoa. Muita gente diz, eu sabia isso, mas, sabe, entra na situação também que está relacionada com a leitura não é importante, né, não é importante. Livro é importante, fazer crochê é importante, ter várias agulhas, será que é importante quando eu também posso comprar tudo isso feito, ou eu posso assistir na televisão as histórias já feitas, né? É um pouco tirar esse hábito e trazer, resgatar algo. Tem muitas mulheres que também sabem fazer coisas maravilhosas e às vezes eu me pergunto quanto tempo será que elas aprenderam isso, mas que tiveram que deixar porque infelizmente existem situações tão extremas que não existe a comida, a bebida, enfim, o extremo necessário, né? Sobreviver, né? Então, de trazer essa coisa nova, essa coisa que pode um pouco renovar mesmo, né, o cotidiano da pessoa. Então, tem muita gente que conta, assim, de, agora eu fiz, sei lá, toalhinha para pôr em cima da televisão, sei lá. Esse tipo de coisa que é o que a gente, enfim, que é o que eu, né, como, sei lá, apaixonada por livro e por artesanato e tal, para mim vejo como essencial, como indispensável, mas que para muita gente é algo como um luxo, um enfeite, mas esses enfeites são bons, são importantes, a gente também precisa um pouco disso, né? Eu agora vi um vídeo, talvez depois eu te encontro a fonte, mas foi de um TED, uma senhora que falava justamente disso, como a gente gosta das coisas coloridas, não sei se você chegou a ver, foi muito compartilhado agora, que nós adoramos coisas coloridas. Quando a gente vê uma foto colorida, a gente fica uau, ou coisas redondas, coisas bonitas. Ela falou, por que as cidades são tão cinzas no final das contas? Por que você vai nos escritórios, os escritórios não tem cor nenhuma, não é nada bonito, não é nada enfeitado, ou pouco, né, ou muito pouco enfeitado. Por que nós nos transformamos, ou transformamos os nossos lugares em lugares que são o contrário do que a gente gosta? Então ela justamente depois traz exemplos de lugares, de iniciativas que buscaram trazer esse bonito, esse enfeite. Então, sei lá, escolas que estão todas coloridas, escola que está, sei lá, a parede de cada lugar de uma cor, cada tijolo de uma cor, lugares de trabalho também, assim, que trazem essa alegria e que, na verdade, não são inúteis ou obsoletos ou, sei lá, enfim, que não vale a pena ter. Na verdade, essa beleza é o que faz a gente sentir paixão pela vida, enfim, ter flores por perto, ter coisas coloridas por perto, ter coisas feitas à mão por perto, né? Ter uma jaqueta que você mesma fez. Eu estou fazendo uma abelhinha aqui, tem uma coisa que nem tipo uma abelhinha de crochê por perto. Aqui é tudo. Tem livro e tem na parte que aqui dá para ver, né? Mas aqui tem um monte lá. Livros e lãs. Oi? Livros e lãs, né? Livros e lãs. Tem novelo aqui, ó. Tem um monte de coisinhas aqui, agulhas. Enfim, é trazer um pouco isso, né? Trazer um pouco isso para a vida das pessoas, criar troca, momentos em que exista troca, em que todo mundo pode falar, todo mundo pode participar. Isso também eu faço muito nas contações de história, né? Porque muito da contação de história tradicional, ela é feita naquela situação em que a bibliotecária, ou a leitora, ou a mediadora senta, as crianças estão lá em outro, né, patamar, sei lá, a professora ou a pessoa está numa cadeira, as crianças estão no chão, ela segura o livro, lê, e as crianças somente observam. Sim, receptora. Na verdade, a gente aplica muito uma teoria que se chama leitura dialógica. Eu não sei se ela está muito relacionada com Bakhtin, mas enfim, ela se chama leitura dialógica em alemão, e ela justamente permite que a criança dialogue o máximo possível durante a contação de história, e que ela
ela desenvolve também a capacidade dela mesma contar as histórias sobre a própria vida, uma capacidade de criar narrações a partir do que ela viveu, e usando o livro como um pretexto. Então, sei lá, o livro conta que o menino foi pegar ônibus. E aí, quando foi a última vez que vocês pegaram ônibus? Né? A história para as crianças se colocarem dentro dela. Ah, eu já peguei ônibus. Ah, eu não gosto de pegar ônibus. Ah, eu gosto. Nossa, que Ah, incrível. quando o ônibus... Eu preciso dessa referência, porque quando eu vou te passar. Quando eu fiz o Books, eu fazia justamente isso. Aí eu chamava isso de coaching literário, porque não tinha nome. Aí, que assim, eu começava a ler um trecho, no caso era do Italo Calvino. Aí eu lia um trecho e falava, então, como que é para vocês essa questão, por exemplo, da beleza? Ele falava de um trecho sobre beleza, ou de um trecho sobre leveza. O que é leveza, então? Como que vocês vivem? É isso, né? Eu acho que é manter o vivo, não precisa, pode sair do texto, né? Claro, claro. É assim, a partir desse ponto de vista, é para sair do texto, porque a criança, ela também, claro, ela aprende uma língua, ninguém aprende uma língua só passivamente, só escutando. Tanto é que existem muitas recomendações que, assim, não deixe só a criança assistindo o vídeo, ela pode ver um vídeo ou um filme, não tem problema nenhum. Mas se esse vídeo não tiver um acompanhamento de um diálogo, que você pergunte para ele, para a criança, e aí, como é que foi? Vamos fazer? Do que precisa? Precisa da garrafa? Precisa disso? Precisa daquilo? Para fazer a experiência, eu assisto muito vídeo de experiência com o Chico. E aí, precisa ter esse diálogo, para a criança mesmo ela se apoderar daquele vocabulário, ela repensar a sua realidade de outro jeito, ela mesma vai descobrir coisas novas, ela fala, poxa, eu tenho ônibus, é verdade, eu gosto de pegar ônibus, eu quero passear de ônibus para ir em tal lugar. E o mais interessante, imagina, a teoria chega a tal ponto de que a história não precisa nem terminar. O mais interessante é que as crianças continuem a conversar e tal. Eu prefiro manter um meio termo, né? Claro, deixo aberto, as crianças participam, mas aí a história também continua para que a história mesma crie um sentido, né? Mas é algo que eu gosto muito de fazer, é até às vezes difícil, porque quando tem muita gente, e criança principalmente, que quer conversar, quer dar a sua opinião, e dar voz também para as outras crianças que às vezes estão mais ali no cantinho, né? Preferem não se colocar assim a partir da própria iniciativa. Mas é algo que é super, super interessante de fazer e que eu também acabei descobrindo faz pouco tempo. Eu já imaginava esse tipo de coisa, fazia talvez meio intuitivamente de perguntar. Até quando a gente dá aula de língua é um pouco assim, né? Quando dá aula de língua com professora de francês, sei lá, a gente leu tal texto e fala, e como é que foi para vocês? Vocês já viveram esse tipo de coisa, né? Para criar o diálogo, para que o texto seja só um ponto de partida para que a própria pessoa também construa algo próprio, um relato próprio, uma experiência própria. E eu acho muito legal também, muito bom que a própria didática de línguas estrangeiras, ela também está aberta nessa perspectiva, né? Já faz mais ou menos uns 15 anos, né? Que a pessoa tem que se colocar mesmo, né? Então, ela abre o livro didático lá, ela tem que dizer, consigo dizer isso, consigo dizer aquilo, ela tem que se refletir e se colocar no processo de aprendizado também. É o processo ativo, né? Que é só assim que a gente aprende, né? Quando a gente experimenta. Justo, e é muito engraçado que quando a gente está aprendendo a língua materna, não é tanto assim, né? Eles colocam como se, então, recebe as informações do professor e toca o barco. Né? E é engraçado, porque só quando eu aprendi outras línguas que realmente eu fui me experimentar, né? Então, vamos tentar falar errado aqui mesmo, vamos sentir o desconforto de estar errando, todo o tempo você lida com erro, e é aceito errar, né, e tal. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, achei muito legal. Realmente, na língua materna não é assim, você meio que entra para acertar e repetir modelos, assim, então... E eu acho que a coisa do erro é muito... Eu vivo muito... Quem não, né? Errou alguma coisa. Eu falo, cara, eu já disse algo que não, sei lá, a palavra não encaixava bem ali. E eu também está muito presente no erro. A gente usa erro por falta de outra palavra, né? Na verdade, nem deveria ser erro a palavra, mas na atividade manual, por mais que, sei lá, estou fazendo a abelha,
eu sigo uma receita para ela. Eu não tenho ainda capacidade de fazer da minha cabeça a abelha. Talvez teria, mas prefiro seguir a receita. Mas sei lá, às vezes saem 2 pontos, às vezes não são 18, são 17. Não é algo assim, sabe? E isso também é algo para que durante o processo de ateliê, em que as pessoas vêm várias vezes, ela fala, mas aqui tá errado, mas é tão grave, né? É algo também como na língua, ou mesmo na leitura. Mas essa palavra aqui não me fugiu, não é bem assim e tal. O erro faz parte. Então, a gente também tem que desencanar, assim, no nível mais amplo possível e dizer, tudo bem, não tem problema nenhum, vamos lá, continua. É meu também, né? É meu também, isso também é meu. Total. Tem que continuar adiante e às vezes o erro não é tão grave, né? A gente se exige muito. Isso também tenho aprendido cada vez mais, né? A gente exige aquela coisa, aquela certeza e toda, mas não é algo assim. Isso também acontece muito nas contações de história, né? Foge uma ideia, enfim. E aí a gente vai aprendendo a improvisar, a lidar com a incerteza. Isso também aprendi muito com as situações de ateliê e de contação de história, porque às vezes vem a criança de um jeito, vem a criança do outro, às vezes no ateliê vem muitas pessoas, às vezes vem poucas pessoas, e aí você preparou algo, não vai dar e tal. Vamos adiante, tá tudo certo. Vamos aprender, assim. Eu já aprendi muito isso durante o mestrado, porque eu também tinha no mestrado, não sei se você tinha, né? Aquela, não, tem que sair desse jeito e tal, e etc. Uhum. Eu aprendi também muito com a Cláudia isso, assim, que não vai desmerecer o nosso trabalho se sai de uma outra maneira, o que a gente tinha previsto. E a gente vai se redescobrindo, né? O mais legal é isso, que as coisas saem diferentes do que a gente tinha planejado, né? Eu falei até para ela essa semana que eu conversei com ela também para gravar o Escritas de Mim, e eu falei sobre isso mesmo, que eu sempre via nela a questão que o que ela ensinava sobre experimentação na literatura potencial, anos 60, tudo mais, ela vivenciava aquilo como valor, né? Então vamos experimentar e vamos ver. E eu ficava assim, ai, nossa, não, cadê o planejamento desse negócio? O plano Excel e tal. E percebo assim, só nesse ano que eu fiz realmente essa transição, que eu consigo vivenciar isso e sentir os desconfortos e os confortos disso, assim. É ao mesmo tempo muito libertador e ao mesmo tempo apavorante, assim. Mas é um aprendizado contínuo. É uma adrenalina, né? É viver assim, é viver na montanha-russa, assim, mas é muito legal. Mas é isso, é experienciar os nossos limites, né? A gente redescobrir, de falar, não, eu não faria tal coisa. Eu tenho que planejar, eu tenho que fazer e tal. Mas, e se não der, você vai deixar de fazer e de viver aquela coisa, né? Sim. Que foi, por exemplo, o caso do ateliê de crochê. Tinha alguns pontos que não estavam definidos. Mas se eu dissesse não aquilo, eu não ia descobrir tantas outras coisas, né? Uhum. Então, é muito aprendizado. É aprendizado até, enfim. É verdade. Ana, eu queria que você me desse o seu input do momento. Naquele momento você deu um input, primeira conversa que a gente teve, nem lembro qual era, vou até retomar depois. Quero o seu input desse momento. Eu não sei se foi o que eu dei. Não sei também. Mas eu daria hoje, era uma vez. Acho que era uma vez. Várias, eu também acho que é. Que é um input bem assim, coringa. Enfim, ele remonta a todas as contações de história que existiam antes dos livros até, ou antes dos livros serem tão propagados como são hoje em dia. Ele conta sobre algo no passado, normalmente, porque a gente usa o era, né? Mas que também, na verdade, está acontecendo naquele momento que a gente conta. A história, ela se torna presente quando a gente retoma na nossa própria voz.
O Era Uma Vez, por mais também que esteja em vários livros escritos, ela é muito da linguagem oral. Por isso que eu continuo ainda com Era Uma Vez, Carol. Eu acho que É o input da narrativa oral, né? Maravilhoso. ele continua porque reúne a conversa, reúne a transmissão oral, e transforma essa coisa. Eu sempre gostei também muito, né? Do que a gente lê uma história enquanto está lendo aquela história muito lá do passado e tal, que é essa coisa mágica que também está no Calvino, né? Que é a coisa mágica do alfabeto, é que a gente consegue ler muito mais moderno que a própria internet, porque a gente consegue ler a história de 1000 anos atrás, né? Que no presente, elas se fazem presentes enquanto nós estamos lendo. Elas recomeçam de novo conosco. Por essa magia toda, eu acho que o Era Uma Vez continua sendo meu input. Pode ser que no futuro apareça uma outra, no passado deve ter sido uma outra também, mas agora... Bom, Carol, beijo. Obrigada. Um dia lindo para você aí. Manda um beijo pro Chico, um beijo pro Marco. Pode deixar. Obrigada. Beijo, Carol. Tchau.